Aleluia. Como poderemos medir a tua santidade? Se não for por sentir, então nós não podemos medir. Nós precisamos sentir, Senhor, o teu amor, Senhor, derramando sobre nós, Senhor. Então nós compreenderemos, Senhor, que a tua santidade não pode ser medida, mas nós podemos perceber a tua presença. Aleluia. Senhor, nos conduz, Senhor, nessa noite cada vez mais, Senhor, aleluia, a cada minuto, Senhor, a cada segundo mais perto, Senhor, da tua presença. Para que a força que vem do céu, Senhor, nos alcance, aleluia. Para que possamos valorizar os fôlegos, Senhor, aleluia, aqui representados de vida, Senhor. E as promessas, Senhor, que estão escritas, Senhor, e derramadas pelos profetas da terra, Senhor, alcance a cada um de nós nessa noite, Senhor. Aleluia. Em honra e glória e louvor, nós queremos se apresentar diante de Ti, Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve, 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 louve. Louve ao Senhor. Profetiza, filho do homem. Oh. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Que os nossos nomes sejam arrolados nessa santidade, aleluia. Isso, continue profetizando, meu irmão. Comece a declarar a vida sobre o teu irmão, sobre a tua irmã, sobre a tua família. Aleluia. Senhor, nós declaramos vida, Senhor. Declaramos guarida, Senhor. Se passarmos, Senhor, por tempestade, o Senhor nos guardará, aleluia. Louvores, honra e glória. Aleluia. Força e poder pra sempre ao único Rei eternamente. Aleluia. Aleluia. Louvores, honra e glória. Força e poder aleluia. pra sempre ao único Rei eternamente. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre ao único Rei eternamente. Derrama o teu céu aqui hoje, Senhor. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, santo, Jesus, santo. teu nome é força, Oh, oh, oh. fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Se juntamos os teus anjos, Senhor. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sim, Jesus. Este é o nosso campo de treinamento, Senhor.
Haverá um dia que nós liberaremos uma única canção. Uma única canção. Santo, 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 Santo. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Essa é a nossa expectativa, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Obrigado, Senhor, por nos ensinar dia após dia. E sem santidade nós não veremos a Deus. Vai tomando teu lugar devagarzinho aí, você que pode sentar. Aleluia. Ah, Senhor. É tão difícil parar um movimento destes. É tão difícil nós pararmos, é tão complicado. Porque são ambientes que nós sabemos que as regiões celestiais celebram conosco. Por isso que a adoração ela vem antes, porque a palavra já está pronta. Nós não precisamos, uma palavra. Não, a palavra já está pronta. Nós que precisamos se preparar para ela. Nós que precisamos se adaptar à palavra. Nós precisamos entrar num lugar diante do Criador, para que a palavra então entre em nós. E quando ela entra em nós, de alguma maneira, aquele que está ao nosso lado é contagiado por ela. É assim que Jesus faz. Sabe, o vírus tem esse caminho. O vírus, quando alguém toca em alguém e ele vai passando de um para outro, sabe, o diabo ele tenta imitar as coisas do Senhor. É por isso então que nós achamos algumas defesas, e uma delas é entrar no ambiente da adoração, para que nós não sejamos contagiados que nem o vírus, para que o mundo não nos contagie. Por isso que nós precisamos da igreja. A igreja lá é um campo de treinamento para que nós possamos um dia na eternidade celebrar com o nosso Criador, aleluia. É por isso que nós temos tantas adversidades. As crianças já subiram lá para a adoração deles, lá certamente vai ser tremendo lá em cima. Nós queremos declarar uma palavra, Senhor. Essa geração será melhor que a nossa, Senhor. Nenhum deles se perderá, Pai. Senhor, nós declaramos que daqui sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Muitos serão alcançados por causa deles, Pai. Por causa deles. E seria isso no teu nome. Esta é a geração. Aleluia. Sabe, eu tenho saudade do tempo que essa galera que subiu lá para cima, eles vinham aqui para frente. Ei, pastor, posso orar hoje? E nós vimos profetas aqui liberando as palavras do início do culto. Então hoje eles estão liberando lá em cima. Nós temos alguns irmãos que estão conosco hoje pela primeira vez. E eu diria para vocês que eu estou me sentindo assim, como se estivesse vindo para a igreja pela primeira vez. Então, estamos juntos aí. Fique tranquilo, sinta vontade. Se quiser tirar o sapato, pode tirar. Não tem problema. Nós estamos aqui no Evangelho do Pé Descalço. Nós não estamos preocupados com o nosso formato evangélico. Nós estamos preocupados se nós estamos agradando o Criador. Só isso. Nós já queremos ser apenas filhos. Osmar já disse tudo no início do culto. Nós somos eleitos aqui para a eternidade. Essa é a nossa eleição. Onde os votos, só tem um que vota. É Cristo. O voto dele é tudo que nós precisamos. Aleluia. Nós precisamos só do voto de um só. Que Ele escreva o nosso nome no livro da vida, para que nós possamos um dia estar com Ele e dizer: Senhor, agora nós podemos governar contigo. Aleluia. É esse lugar de governo que Deus nos quer. Nós temos o Felipe Garcia e a Daniele Rodrigues. Onde estão vocês? Aqui, né? Glória a Deus, coisa linda, queridos. O Marcelo.
Carlos, Marcelo, Carlos, onde estão vocês? Eita, estão ali, pronto, aí, glória a Deus. Alain, a Karina são os filhos, né? Eu acho que são os filhos. Então, tem o Arthur, a Juscelênia, o Victório, né? Onde estão vocês? Aqui, assim. Deve ter mais alguém aqui, certamente. Eu, de máscara assim, não consigo identificar os rostos. Mas eu queria dizer para vocês que é apenas um papel isso. A parte mais linda é aquilo que o Senhor escreve a nosso respeito. Antes mesmo de você sair da sua casa, o Senhor já tinha escrito ao meu e ao seu respeito. Então haverá um dia que Ele vai trazer esse filme de volta. E Ele vai trazer para fora aquilo que você pensou nessa noite. Imagine você falando e glorificando e adorando e levantando as mãos para Ele. Aleluia. Nós recebemos em amor vocês. Recebam, irmãos. Seja bem-vindo a este lugar. Este lugar é a casa de paternidade, casa de simplicidade. Aleluia. Se você já ofertou na hora da adoração, boa coisa fez. Mas se não, Deus te traz uma palavra aqui, antes mesmo te lembrarás do Senhor teu Deus, para que Ele te dê força para adquirir riqueza e confirmar o pacto que Ele jurou aos seus pais, como hoje de ver. É interessante nós vermos, os irmãos já estão fazendo, é assim mesmo que a gente faz aqui. Deus tem uma relação entre a provisão e o provedor. Deus ama que nós vemos receber provisão. Deus adora trazer provisão para nós. Ele tem um pacto de provisão sobre nós. É por isso que a provisão é uma coisa que nós não devemos deixar de orar nunca. Senhor, Tu é aqueles que provê, Tu és o dono de tudo. Nós somos apenas Teus mordomos, nós cuidamos das coisas. E haverá um dia que nada disso ficará conosco. Nós voltaremos para o Senhor do jeito que nós viemos nus. Então Ele nos faz mordomos. Aleluia. Nós precisamos confiar no Senhor como seus mordomos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, os que ofertam, que tem no seu coração em dizimar. Por favor, Senhor, prospera, Senhor, e aqueles que estão em dificuldade nesse dia, ainda hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o céu se levante um clamor, Senhor, por provisão na vida dos Teus filhos, para que eles possam ter muitos a servir, Pai. Em Teu nome. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu preciso que vocês intercedam, vocês que estão na casa aqui há muito tempo, porque a palavra hoje é para nós darmos continuidade àquilo que Deus fez na noite de ontem aqui, através da vida do pastor Gustavo. Nós aprendemos com um jovem chamado Davi. E hoje nós queremos continuar aquilo que Deus liberou ontem aqui. Nós queremos continuar nessa linha, porque aquilo que nós aprendemos ontem foi que a ideia do Senhor é que nós, mesmo que nós estivéssemos com 95 anos, nós continuássemos sendo jovens. Jovens, adoradores. 95 anos e adorando o Senhor. Eita! Essa é a ideia de Deus, que nós não venhamos perder essa juventude. E no espiritual, nós temos visto que alguns cristãos estão perdendo a juventude espiritual. Eu conversava com o pastor depois do culto, eu disse: pastor, Davi foi muito tremendo, e mais ainda no início do seu ministério. Porque Deus pegou ele de um jeito ainda lá no campo, no meio da intimidade. Deus levantou ele para um grande ministério, ao ponto de ele se colocar diante de um rei chamado Saul, e aquilo que ele tangia botava os demônios para correr. Pensa no ministério tremendo. Um menino, alguém que era improvável, talvez como eu e você. Mas o tempo passou, e aquilo que Deus deu a ele, Deus mandou Davi para um lugar que ele iria ser o comandante.
o rei, o sacerdote, no mesmo ambiente que ele ia lá para servir a Saul, Deus prepara então para ele tomar aquele lugar como governo e fazer parte de tudo aquilo. Eu conheci em 2018, 2019, eu conheci a casa de Davi em Israel. É algo espetacular. Espetacular. E Davi então ia lá então e tangia ao seu rei então na época, e a adoração tomava conta do ambiente. O inimigo não podia ficar, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O ministério que estava nele era algo que nós não podíamos nem imaginar nos dias de hoje. E assim são muitos cristãos que nós conhecemos, que vivem na igreja, que andam pelas igrejas do Brasil, no mundo, que num determinado tempo estavam cheios do Espírito Santo, mas aí o tempo passou e alguma coisa aconteceu. Então nós queremos, na palavra dessa noite, nós queremos fazer um efeito reverso. O que é que nós precisamos fazer para não perder essa juventude espiritual? Quais são as armas que Deus quer nos dar para que nós não venhamos perder isso de alguma forma? Nós ficamos muito adultos, nós temos falado aqui neste lugar que legal mesmo é aqueles que subiram lá para cima. Porque nós, como adultos, nós é que ficamos ruins. Eles nunca. Nunca. Nós, cada ano que passa, se nós não tivermos o Espírito da pureza em nós, e o Espírito de Deus não estiver nos guardando, nós de alguma maneira vamos ficar chato. Ranzinhos, rabugento, xarope. Imagine Deus ter que nos aguentar. Então a Bíblia diz que nós temos que fazer o caminho de volta. Se nós não formos como uma criança, nós não fazemos o reverso, o caminho de volta, nós não entraremos pelos portais. Imagine isso. Deus nos dando uma ordem para nós, para que nós voltamos à juventude. Mas e aí? Eu não consigo. Como eu faço? Eu queria falar nessa noite a arma mais poderosa para quem não consegue ser jovem diante de Deus. Para quem não consegue mais ser jovem, criança, adolescente diante do Criador. Que perdeu isso de alguma maneira. Ferido pelas circunstâncias, pela vida, pelos relacionamentos, até pela própria igreja. Eu queria falar sobre apetite hoje. Apetite versus jejum. Porque a gula está presente hoje no mundo moderno. Não te preocupe, você até o final dessa reunião você vai entender aonde que nós queremos chegar. Fique tranquilo. Coloque seu cinto aí. Caso houver alguma turbulência, máscaras cairão ao céu. Ah, não, vocês já estão de máscara, não. Não te preocupe, então você já está. Mas nós precisamos decolar. A gula está presente no mundo moderno. E o nosso adversário sabe disso. Ele sabe que quando nós estamos em batalha espiritual, nós temos muita dificuldade de vencer a nós mesmos. E o nosso adversário olha para tudo isso, pega um violino, entra dentro das famílias e fazendo festa dentro dos lares, fazendo festa dentro dos corações. E nós não descobrimos a arma mais poderosa, que nós possamos ter para vencer a nossa velhice espiritual. Mateus capítulo 6, se você quiser abrir aí no seu lugar. Versículo 16. Nós vamos navegar hoje sobre um outro demônio chamado hipocrisia.
que trabalha junto com a gula. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 16. Aleluia. Senhor, nós te adoramos e bendizemos. Seja conosco nessa noite, nesse ambiente aqui. Sela este lugar, para que nada nos contamine, Senhor Jesus. Não deixe, Senhor, que nossa mente nos roube do Senhor. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes, desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. E eu lhes digo, a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem bem o rosto. Deste modo ninguém notará que está jejuando, exceto o Pai, que sabe tudo que vocês fazem em segredo. É o seu Pai que observa em segredo e os recompensará. Até aqui por enquanto, vamos dar um pause. Mateus 6, para nós tentarmos construir uma ideia daquilo que o Espírito Santo quer trazer aqui nessa noite. Quando nós falamos de estancar alguma coisa que está nos roubando de Deus, nós precisamos entender que tem algumas coisas que nos tira do propósito, de alguma maneira nos tira do propósito. Por exemplo, se nós escolhêssemos hoje fazer uma janta tipo de Nabucodonosor, enorme, de grande, bem na hora do culto, e nós decidíssemos ficar ali nesse ambiente, nós de alguma maneira estávamos sendo assaltados. Alguém estava roubando de nós a oportunidade de ouvir a voz do céu. E nós entendemos que nós temos se alimentado demais das coisas deste mundo. As coisas deste mundo têm roubado nós demais e nos tirado de alguma forma as ferramentas que Deus nos colocou para nós pudéssemos entrar em guerra espiritual. Quem quer nos derrubar o tempo todo? A hipocrisia é uma delas. Se nós olharmos para esses judeus, que nós possamos comparar-nos a nós mesmos nessa noite hoje, nós podemos ver que uma das piores alimentos que tem gerado dentro do coração dos cristãos, não estamos falando aqui de gente que não conhece a Deus, é a hipocrisia. A hipocrisia é uma das coisas mais terríveis. É muito fácil hoje, nós vivemos um dia da eleição e nós vemos os políticos trazer discursos maravilhosos e as pessoas, uau! É muito provável que muitos de nós possamos ser enganados por essas conversas. Porque a nossa mente está tão voltada da performance que nós às vezes esquecemos que Deus pode fazer. Através do seu Espírito nos revelar alguns refinamentos, para que nós não venhamos cair no fruto do engano. É muito fácil nós demonstrarmos que somos uma bênção. Basta falar algumas palavras bonitas e assim por diante. Mas o Pai que está em secreto é aquele que tudo vê. E nós não nos podemos esconder nem o nosso pensamento. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que a igreja do Senhor Jesus tem montado um formato onde os maqueteiros têm falado mais alto que os profetas. E nós vemos marqueteiros, de alguma maneira, engodando a igreja do Senhor Jesus, trazendo performance após performance, na tecnologia, ao alcance, na palma das mãos. Não que seja algo ruim, irmãos. Nós usamos aqui, nós temos aqui pessoas de vários países que acompanham aquilo que nós liberamos num beco sem saída, no final da Rua Moron. Alguém está ouvindo a voz. E nós temos clamado neste lugar que nós sejamos os pastores que têm ministrado aqui com maestria.
para que seja uma voz. Uma voz. Não tem sentido para nós. Nós queremos fazer a obra de Deus. Não, espera aí, o fotógrafo ainda não chegou. Não tem sentido para nós. Nós botamos nos jornais, dizemos aquilo que estamos fazendo, porque, afinal de contas, a igreja... Não, irmão. O pai que está em secreto é aquele que vê se a obra missionária está sendo feita, se vidas estão sendo alcançadas, se os recursos estão sendo aplicados. Nós precisamos fazer uma avaliação daquilo que nos afasta da presença de Deus. Quando Deus é o centro da nossa vida, é centro das coisas, de alguma maneira nós vamos fazer parte disso. Porque a obra redentiva da cruz é uma oportunidade para nós, filhos do Criador, de nós entrarmos em algum lugar dentro daquilo que Ele escreveu lá ao nosso respeito, foi dito aqui. Efésios capítulo 1, versículo 6, 3, 4, 5, 6. Que antes da fundação Ele escreveu para nós uma proposta de propósito. Para que nós possamos escrever no coração de alguém, de alguma maneira, nós possamos liberar o espírito de pureza que está no coração do Pai. Mas nós perdemos. Porque a nossa alma, ela luta contra o Espírito, nós já vamos ver isso. Nós podemos manter uma vida com Deus, com o Criador, em qualidade. Mas nós estamos fitados, nossos olhos estão fitados nisso. O Senhor tem sido de verdade dentro das nossas prioridades. Ele tem sido primícia. Será que na hora das dificuldades que nós temos, nós estamos buscando o médico certo? Será que de verdade é a pessoa certa que está ao nosso lado? Eu aprendi no início da conversão. E nós vamos perdendo com o tempo vai passando, que quando tem uma pessoa cheia de Deus, nós temos que grudar nela. Sabe, é o vírus que o céu deseja que nós venhamos pegar. Seja contagiado nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, talvez seja o profeta que esteja ao seu lado, que tem uma palavra rema para que possa construir dentro do teu coração aquilo que você tem buscado talvez há tantos anos, e você fica buscando uma pregação. Talvez seja a pessoa mais simples que um dia você encontra no meio da rua, e ela não vai pregar para você, ela vai te dar um abraço. Porque os evangélicos têm dito para nós que nós temos que falar bonito e tal, e ser um evangeliquez a nossa linguagem. Mas às vezes é um abraço que nós precisamos. Nós precisamos às vezes de um ombro que alguém possa chorar. Se importar, quem se importa mesmo de verdade, irmão? Será que os nossos olhos estão fitados e nós temos alimentado o Espírito que está em nós para que a gula desses dias não impeça nós de colocarmos uma faca em nossa garganta? É forte isso? É forte. Quantas vezes eu trabalho com aconselhamento já há alguns anos, e a gente vê cristãos sendo derrotados porque não conseguem vencer a si mesmo. Ah, pastor, eu não consigo jejuar, cara. Eu não consigo. Eu não consigo vencer a minha fome. Na Bíblia, jejum não aparece como mandamento, mas aparece como uma prática normal entre os cristãos. Deus deve ter voltado os seus olhos para nós, dizendo: olha, eu tenho que oferecer alguma coisa para que eles possam enfrentar esse adversário que eu mesmo criei e agora está aí, né? Assolando a humanidade. Eu vou ter que oferecer algumas ferramentas.
Porque Satanás sabe que se ele não vencer a si mesmo, ele vai agir de alguma maneira para que nós não venhamos chegar no fim do processo para a plenitude. Nós cantamos aqui agora que Deus é santo, e tudo que Ele faz é santo, e é santo, e é santo. Então o lugar santo que nós queremos chegar, que é o nosso destino, a nossa linha final, é o lugar que nós não precisamos puxar a campainha, nós simplesmente vamos embarcar, e os anjos do Senhor vão estar naquela glória. E a Bíblia fala que o homem de maneira natural não suportaria essa glória, por isso que Ele manda os homens se esconderem quando Ele manifestou a glória dele. Então é como se nós estivéssemos sendo preparados para esse ambiente de glória. Então no meio do processo o Senhor quer que nós venhamos ir aprendendo a lidar com a glória. Para que chegar o dia que os nossos olhos cerrarem e o Espírito volte para Deus que deu, e a nossa alma então tome um destino. Ela já esteja de alguma forma treinada para lidar com a glória do Senhor. Mas como se desenvolve isso? Então é na igreja? Irmão, cara, tu não consegue jejuar na igreja. Nessas 2 horas não dá, irmão. A vida cristã, ela precisa ser desenvolvida. Nós precisamos desenvolver a nossa caminhada cristã. Nós precisamos desenvolver um testemunho para Yeshua. Nós ficamos tão preocupados em gerar um testemunho para as pessoas que nós esquecemos que nós precisamos gerar um testemunho para Yeshua. E sabe o que vai acontecer? Nós não vamos entristecê-lo daí. E de alguma maneira, alguma resposta que nós buscamos, ele vai vir. Está voltado para o reconhecimento dos homens. É a parte mais fácil do Evangelho. Porque da mesma maneira que os homens reconhecem você como um homem de Deus, da mesma maneira existe uma contrapartida. É por isso que Jesus fala que na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu. E deu a quem? Discípulos. Ser discípulo é replicar o ensino que o Senhor deixou sobre nós. Ser discípulo é o mínimo que nós precisamos inspirar se tornar. Ser discípulo é se preparar dia após dia para que nós e a nossa geração possamos adentrar pelos portais e tu olhar para trás e dizer: uau, meus filhos estão tudo aí, meus netos, meus bisnetos, a minha geração inteira entrou comigo, aleluia. O evangelho que nós temos crido neste lugar é um evangelho que tem que funcionar na nossa casa. Porque se o evangelho não funciona na nossa casa, vai funcionar onde? Na igreja? Na rua? Qual é o tipo de cristianismo que agrada a Deus? E o jejum é um processo que a nossa alma grita contra. Pouco se fala sobre isso na igreja. Aquele jantar depois do culto fala mais forte. Sabe por que a gente vê isso facilmente? É muito simples. Tu chama alguém para a igreja, para o ambiente de oração. Aparece aí, aqui no Mevão, umas 30 pessoas.
20, 30 pessoas, normalmente. Chama alguém para um jantar. 100, 120, sei lá. Por quê? Por que que é assim? Não estou falando aqui do Mevan, estou falando da igreja do Senhor Jesus. Eu estou falando da terra. Então, um determinado período de tempo, nós podemos suportar, irmão. Tu já viu alguém, saiu no jornal, no tempo de coronavírus, morreu mais um de jejum. Jejuando estava o cristão. A irmã riu, também tem que rir, né? Na primeira parte do jornal, crente fervoroso no Senhor, que ama de paixão o Espírito Santo, acaba de perecer porque jejuou um dia. Irmão, tu fala de jejum às vezes com os irmãos, parece que eles vão morrer por causa disso. Por causa da fraqueza do organismo. É justamente o contrário que o jejum causa efeito. O jejum ele causa efeito em nós. Causas benéficas à nossa saúde, você sabia disso? Só não pode jejuar o dia que vai na hamburgueria lá do Vitor e da Aline. Lá não pode. Mas antes ou depois pode. Sabe, o jejum ele pode, além de ser de alimento, ele pode ser acompanhado de alguns atos de renúncia junto com isso. Coca-Cola, chocolate, sei lá o que for. Não sei. Alguns cristãos dizem para mim, eu tenho dificuldade de entender isso. Mas pastor, Coca-Cola para mim é muito difícil. Claro, irmão, você está viciado. Coca-Cola vicia. Chocolate vicia. Então, claro que vai ser muito difícil, porque você está viciado. Nós estamos viciados em comer, gente. Então, eu entendo, essa é a minha visão. Depois, aí a tua visão teológica é sua. Que jejum é quando você para de comer. O tempo é que Deus vai te mostrar, irmão. Mas se você tem dificuldade, eu já vou mostrar para você quais são os benefícios do jejum de maneira espiritual. Vamos lá. Acompanhado de atos de renúncia, algumas abstinências, também é legal. Também é bacana. Por exemplo, aquilo que te rouba de Deus. Você acompanhar o jejum de comida, acompanhar com algumas coisas, alguns atos de renúncia é melhor ainda. O jejum aparece na Bíblia muitas vezes e ele sempre fala que se você jejuar e não orar, também não tem sentido. Mas não pode rezar, irmão. Não pode rezar, porque às vezes nós crentes, nós rezamos. Vamos falar aqui. Nós rezamos porque nós fomos ensinados a rezar. Nós precisamos orar, profetizar. Sabe o que é isso? Declarar vida, Paulo. Onde aparentemente não tem. Declarar coisas que não existem. E elas vão existir. Estas são as armas que o diabo se apavora. Tem os demônios desmaiando aqui ao redor já. Daquilo que nós estamos liberando aqui. Se tu encontrar um na rua, não se preocupa. Ele não vai ressuscitar. Só Jesus ressuscita. O pavor do diabo é quando o crente começa a descobrir que ele não é só crente, ele é filho. Aleluia. É o pavor.
Então, alguns benefícios. Vamos lá. Vamos para a parte boa aqui. Uma das coisas que o Senhor faz em nós, quando nós desenvolvemos em nós a prática do jejum, nós ficamos mais próximos de Deus. Pode ter certeza. Pastor, faz 20 anos que eu estou na igreja, eu não sou batizado no Espírito Santo. Meu irmão, alguma coisa está te vencendo. Pode ser a mesa. Porque o jejum nos deixa mais sensível no Espírito. O jejum nos refina no Espírito. Nos deixa mais próximo do Criador. Nós vamos ver como Jesus fez já daqui a pouco. Algumas questões que são secundárias em nossa vida, eles passam a ser primárias. Porque nós vamos desenvolvendo em nós sensibilidade para adorar a Deus e escutar Ele melhor. Sabe, irmãos, a gente fica 5, 6 horas. Isso não é presunção não, irmão. Estou falando que é leveza. Na presença de Deus ali. Cheira manai. Algumas coisas que nós vamos desenvolvendo com o caminhar, faz com que nós vamos refinando a nossa sensibilidade espiritual. Para nós tornarmos uma classe de homem que Ele que procura. Todos nós que estamos aqui, de alguma forma buscamos a Deus. E buscamos a Deus até em lugares errados já. Mas existe uma classe de homem e de mulher, de jovem, que é Deus que procura. João 4, 23. São os adoradores. Eis que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em 2 condições. Primeiro, ele precisa estar em espírito. E depois, ele precisa estar em verdade. O Pai está procurando com uma câmera 18K, procurando alguém que seja encontrado nessa condição. O jejum promove isso. A segunda coisa que Deus nos faz, o jejum faz de uma maneira muito legal, é nos controlar. Porque, de alguma maneira, a apetite nos controla. Sabe, você que tem o hábito de jejuar, você deve saber que eu estou falando. Eu escrevi essa palavra num dia que a gente estava se guardando. Nós estamos com um propósito aqui de alguns tempos aí, 40, 50 dias. Alguns irmãos levantados pelas mulheres da intercessão neste lugar. O dia que o cheiro do pão de queijo entra na sua casa. Aquilo que tu mais gosta, alguém vai te oferecer. É ou não é, gente? Mas come aqui, só um pouquinho. E já me aconteceu comigo, deve ter acontecido contigo também, tu esquecer do jejum e comer. E depois dá aquela lástima de arrependimento. Já também, né? Nos controlar. O que nos controla. E não é só de comida, irmão, que nos domina. Por exemplo, colocar o nosso corpo debaixo da autoridade de Deus. Porque o nosso corpo quer sair todo o tempo da autoridade de Deus. Nós queremos ser livres, free, para fazer o que quisermos. Afinal de contas, enquanto eu era de menor de idade, meu pai dizia que fazia, agora eu sou livre. Mas você está aqui, Lourdes. Se vocês estão aqui porque Deus trouxe. Ser controlado por nosso corpo, a nossa alma debaixo da autoridade de Deus, é quando nós começamos a desenvolver um controle gerado pelo Espírito de Deus. A terceira coisa que Deus faz sobre nós,
que desenvolvemos a prática do jejum é a liberação de milagres. Milagres são, nós podemos abrir isso aqui num leque enorme de coisas. Milagre da saúde, milagre nas finanças, milagre na salvação de uma geração inteira. Quando nós falamos de salvação aqui, nós não estamos falando apenas de nós. Nós estamos falando de uma geração inteira que pode ser alcançada por causa das nossas decisões. Uma geração inteira alcançada por causa de alguém que se rendeu ao Criador. Aleluia. E não tem problema nenhum de vir aqui à frente, se lavar, de chorar na presença de Deus. Os muçulmanos, irmão, pega o seu tapetinho no aeroporto, aonde que você vai, tem alguém olhando para o sol deles lá, e estão lá, com a testa no chão. E os cristãos estão com medo. Quem é que ama Jesus? Eu amo aqui. Tem vergonha de falar do Criador. Vergonha de se expor diante da verdade do Senhor. Nós estamos falando aqui de um hábito de vida que precisa ser desenvolvido em nós. Um estilo de vida que pode ser transformador em nós. Porque hábito bom e hábito ruim se adquire rapidamente. Alguns estudos dizem que é 21 dias. Nas batalhas espirituais, irmão, as maiores batalhas espirituais que nós podemos sair como vencedor, por causa de Cristo Jesus, é quando nós liberamos na esfera espiritual. Nas regiões celestiais é ali que está o nosso adversário, não é o teu irmão. Não é tua esposa, teu filho, teu funcionário, teu patrão. Espiritualmente nós estamos ligados nas regiões celestiais, existe algo que nos liga. Céu e terra estão ligados, há uma conexão. Nós precisamos vencer nas regiões celestiais, e só se vence nas regiões celestiais através da autoridade liberada. Alguns crentes se reúnem em alguns lugares e dizem que é uma igreja, porque não precisa de um ambiente como esse. Há uma miséria espiritual por trás disso, irmão, porque nós, quando se juntamos num ambiente que Deus quer liberar a autoridade, nós se tornamos, viemos para as reuniões de oração, por exemplo, como um gatinho e voltamos como um leão. Sabe o que é isso? Para trás de mim, Satanás, não é, Marcelo? Para trás de mim. Aqui não. Aqui não. A autoridade é alcançada nas regiões celestiais. Nós temos falado aqui aos pastores deste lugar que a autoridade não é exercida sobre pessoas, nunca. É em favor delas. Por isso que, para nós alcançarmos o lugar de autoridade, nós precisamos entrar no lugar de renúncia. Nós temos um exemplo de uma mulher chamada Esther, que fez um jejum radical, sem água e sem comida por 3 dias. Sabe quem jejuou? Um país inteiro. Um povo inteiro. Judeus entraram neste lugar de jejum. E por causa de uma mulher chamada Esther, milhares e milhares e milhares foram salvos. Então imagine um ambiente espiritual que liberou sobre um povo inteiro, ao ponto deles empunharem armas
e a confrontarem um exército poderoso dos seus opressores. Sabe, tem vezes em nós que nós precisamos ser radical com nós mesmos. O grande problema é que a maioria de nós quer ser radical com o irmão e consigo um pouquinho mais ponderante. Está lá, depois você pode ver aqui, naquilo que eu trouxe até agora, Zacarias 7:5, 1 Coríntios 6:12, Esther 4:15 a 17. Uma outra coisa que nós podemos alcançar através desse processo é começar a obter respostas. Obter resposta, irmão. Eu duvido que a maioria de nós que estamos aqui hoje não estamos buscando resposta para alguma área da nossa vida. Eu duvido. Nós temos um exemplo aqui em Atos capítulo 13, que Deus falou a quem buscava resposta enquanto jejuava. Porque essa parada de nós querer que Deus nos escute já é antiga. Mas existe uma forma de nós começarmos a orar para Deus para que nós venhamos escutá-lo, não Ele nos escutar. Quando nós escutamos Ele, Deus responde às nossas respostas. Sabe o que é isso? A resposta que nós damos diante do Espírito do Senhor traz respostas para aquilo que nós precisamos. Quando nós jejuamos, Deus pode nos revelar coisas tremendas e importantes. Uma inspiração, por exemplo, nos negócios, no trabalho, na família. Nós precisamos, às vezes, ser tocados numa inspiração, e às vezes isso vem sobre nós por causa da sensibilidade do Espírito. Uma outra coisa que o jejum pode nos trazer, e essa eu acho a mais importante de tudo que nós ouvimos até agora, é que nos leva ao arrependimento. Antigamente tu falava de arrependimento na igreja, eu ouvi isso aí na internet, eu achei muito tremendo, alguém escreveu, que tu falava de pecado na igreja, as pessoas queriam mudar de vida. Queriam se arrepender mesmo, o que eu tenho que fazer então para mudar? Hoje, na grande maioria, as pessoas trocam de igreja. É mais fácil. Falar de arrependimento não agrada ao grande público. Quando o profeta Jonas foi incumbido por Deus para ir até Nínive, nem ele mesmo queria ir. Ele queria pregar para o seu povo, só para a sua igreja, o meu chegado aqui. Eu só vou pregar para aquele meu irmão lá do meu convívio. Era essa a visão de Jonas. Jonas não queria pregar em Nínive, porque Nínive estava arrebentada, corrompida, o pecado rolando solto, uma China da vida hoje. E olha que eu estou falando aquilo que sei. Eu tive na China algumas vezes, o pecado rola solto. Falar, vou evangelizar os crentes, só os crentes. Era isso que Jonas queria fazer. Mas num dado momento, Jonas entendeu o que precisava fazer, se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, passou por perrengue por causa disso, aí Deus incumbiu ele de executar o propósito. Sabe o que aconteceu? Até o governo daquela cidade se converteu. E o povo inteiro se rendeu em pano de saco e arrependimento. E a palavra diz que algo tremendo aconteceu ali. Vamos encurtar isso só para a nossa família. Ainda que nós possamos ser agentes na cidade. Que nós podemos ser agentes na cidade. Ali, Palmeira das Missões, ali, Tatiana, lá em Panambi,
em Marau, em Lagoa Vermelha, Carazinho. Deus pode. Mas nós temos que começar por algum lugar. Eu falava aos pastores esses dias atrás, nós temos que arrumar para dentro para nós arrumar para fora. Não tem sentido para mim. Tu arruma dentro, depois tu arruma fora. Arruma dentro da casa, depois fora. Se nós arrumarmos dentro, Deus vai mostrar para nós o propósito, como, aonde que nós temos que ir, como nós temos que ir, qual é o modo, qual é o tempo, qual é o jeito, qual é o recurso. Joel capítulo 1, versículo 14 diz: convoquem em tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Irmão, isso aqui é uma reunião solene. Tragam seus líderes e todos que habitam na terra ao templo do Senhor. Como pode um líder não estar no templo do Senhor numa noite de culto? E o seu Deus ali, clamem a Ele. No dia do Senhor está próximo, e o dia virá a destruição por parte de Todo-Poderoso. Dia terrível será. Será que nós não temos visto isso nesses dias? Estados Unidos, China, todos os negócios acontecendo ao nosso redor, pandemia. O nosso tempo mais importante hoje é esse tempo que Deus parou o mundo inteiro, parou todos nós. Nós estamos de máscara na igreja já por um ano. É tempo, irmãos, de nós entrar nesse lugar de arrependimento. Nós reconhecemos e bater no peito: não é o meu irmão, sou eu mesmo. Não tem a ver com eles, não tem a ver com ninguém, tem a ver com nós, irmão. É nós que precisamos se arrepender. A Bíblia dá alguns exemplos de jejum. O jejum que a gente chama de normal, que você só toma água durante o tempo que Deus te dá, mais nada. Garanto para você que você não vai morrer, nem vai sair nas páginas do jornal. Tem o jejum radical, aquele que é total, que é de Esther, que foi de 3 dias no máximo. Realmente tu precisa de uma direção de Deus para fazer isso. Muita direção, amém, irmão? Tem o jejum parcial. Daniel fez isso em 3 semanas, não comeu carne, não comeu as iguarias, as coisas saborosas. E é recomendado realmente para que nós, se nós andarmos pesados de alguma maneira na esfera do Espírito, nós começamos esse processo para que nós possamos entrar cada vez mais profundo em Deus. Todos eles são válidos. Todos têm seu peso na esfera do Espírito. Mas pastor, eu só quero ficar com chocolate e Coca-Cola. Cara, meu irmão, esse dia eu conversando com o pastor Jean, Ponta Grossa, nós estávamos num dilema: pastor, devo jejuar, devo dizimar do bruto e do líquido? Ele disse: meu irmão, cara, se você dizimar do líquido, você vai ser abençoado e protegido sobre o valor do líquido. Se você jejuar do bruto, você vai ser protegido sobre o valor do bruto. Então essa diferença do percentual, a escolha é sua. Eu achei muito legal o que ele falou. Pastor, eu posso jejuar só de chocolate? Pode. Mas é nessa espera que você vai conseguir receber da parte de Deus. Entende? É isso que eu estou tentando trazer para vocês. Nessa liberdade, você pode fazer como você quiser. Eu estou trazendo aqui um princípio. Sabe por quê? Porque a nossa natureza vai sempre querer ir para o lado mais fácil. Olha, se tu quiser abrir Gálatas 5, abre a Gálatas 5 aí, vamos ver o que diz. Estou terminando, irmãos. Vou terminar no horário, amém? Tudo vai dar certo. Você vai poder chegar em casa e jantar, tá bem?
não leve para casa peso nenhum deste lugar. Amém? Gálatas 5, versículo 17, diz assim: na natureza humana, deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito que nos impele na direção contrária daquele que é desejado pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática e fazer o que intentam a fazer. Pegou? O próprio texto por si só ele fala. Nós temos um adversário que não quer que nós venhamos obedecer o que o Espírito quer fazer em nós. E o adversário só usa a esfera da nossa natureza. Porque a nossa natureza defende os nossos desejos. A nossa natureza defende aquilo que o nosso corpo quer. A nossa natureza defende o que a alma quer. Por exemplo, a hipocrisia é uma delas. A hipocrisia não quer de jeito e maneira que nós venhamos despertar para o genuíno. Ela defende para que o ser humano, o cristão, passe a vida inteira dentro da igreja de maneira hipócrita. O fruto visível sempre é regado por um bom testemunho. Eu tenho pedido a Deus para isso, para gerar um bom testemunho. Tenho mergulhado no Senhor para que meus lábios cerrem e abram meu coração para o Criador e eu possa viver em paz com todo mundo, em amor. Isso agrada o Senhor e facilita que o Espírito Santo possa nos vencer. Mesmo que tu tenha irmãos que você receba no portão. Porque Jesus ele passou por esse processo. Em Mateus capítulo 4, Jesus ele estava ali naquele processo de cumprir o seu propósito na terra. E ele começou a clamar diante do Pai: Senhor, mas se possível for, me livra desse cálice. E ele começou a sentir-se fraco por um dado momento, como um ser humano, como nós aqui. E a palavra diz então que Jesus foi incumbido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto. Talvez alguns de nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito para um deserto, um lugar de solitude. Longe das redes sociais, longe da internet, para ouvir o Criador. E sabe quem vai vir junto? O tentador. E o tentador quer usar aquilo que a natureza tem. Jesus estava ali e ele sabendo que Jesus estava com fome, diz: ei, Xaramanai, eu vou te mostrar aqui que tu pode transformar num pão maravilhoso com essa pedra. Intentando apetite, querendo que o apetite de Jesus vencesse a própria obra da cruz. E Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu posso jejuar 40 dias. A grande prova de Cristo foi acerca de apetite. E ele foi um exemplo para nós da abnegação. Homens que se convencem da sua condição pecaminosa quando descobrem que o pecado, que o problema não está no irmão, está nele. Sabe quando eu ouvi a primeira vez, e a gente esquece disso, porque nós também
andamos no mesmo caminho. Eu estou pregando aqui aquilo que Deus me bateu. Eu me lembro alguns anos atrás, na cidade de Chapecó, lá o que o Júlio de Oliveira lançou a canção Terra Seca. Aquilo foi... Quando ele diz, o problema não está no pastor, não está no ministro do louvor, não está no irmão, não está em ninguém. A terra seca sou eu, Senhor. A minha oração tem sido uma reza. Eu estou seco, Jesus. Num sábado pela manhã, eu fui tomado pelo Espírito de Deus há anos atrás. Porque a alma começou a mostrar de verdade que realmente estava vazio. A vitória que Cristo obteve no deserto colocou nós na balança da salvação. Porque nós não podemos dizer, a partir dessa noite aqui, nós não sabíamos. Se está em tempo, antes de nós encerrar esse culto, você ir embora. Porque você não vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Esses dias nós estávamos fazendo um curso de finanças. E o pastor Ivan de Ponta Grossa, em nome de Deus, ele disse, seria bom você não receber certificado no final desse curso. Lembra disso? Porque o certificado vai te acusar diante de Deus, né? Aquilo me pegou, sabe? A Bíblia diz que quanto mais é dado para nós, mais é cobrado. Quanto mais nós recebemos do Criador, mais nós precisamos andar na mesma graduação. Porque nós somos pós-graduados em se tornar crente e nós esquecemos que nós precisamos ser graduados em ser filho. Nós tivemos uma noite gloriosa aqui, os homens, gemendo e chorando no chão aqui, pedindo para se tornarem melhores. Sabe o que é isso? A dificuldade que é para os homens ver um outro homem, ver ele chorando na presença do Criador. Para nós é complicado. Até um tempo. Eu gosto do chorão, cara. Cristo quer nos ver como vencedor, mas como é que nós vamos vencer se nós vencemos o próprio apetite? Meu Deus. Não me olhe assim, gente. Por favor, me ame. Me ajude aí. Nós terminar isso aqui sem eu ficar com medo. Não, brincadeira. Nós temos uma oportunidade de entrar como vencedor. Cristãos compreendem muitas coisas, seu ministério, seus atos de piedade. Mas têm dificuldade de compreender as coisas mais pequenas, que poderiam se tornar grandes quando nós fortalecemos em Deus. Nós entender que nós somos ligados à videira verdadeira. Se nós entendermos, por exemplo, que Cristo é o Redentor do mundo, e é o único modelo que pode nos levar em segurança. Alguém que nós possamos imitar. Não adianta você querer imitar o Luiz. Não, cara. Você tem que imitar Jesus, cara. Se ele fez, nós podemos fazer. Algumas coisas, a palavra diz para nós que nós ainda podemos fazer coisas ainda maiores que ele. Porque nós temos mais tempo. Mais tempo. Nosso ministério não termina em 3 anos, irmão, a não ser que você queira. Eleito para a eternidade, Osmar. Muito tremendo.
O homem precisa encontrar vantagens sobre o homem Adão. Entender que o primeiro Adão em nós precisa morrer, para que o segundo Adão viva em nós. Porque se nós quisermos viver segundo a ótica do primeiro Adão, o segundo Adão vai ter dificuldade em encontrar liberdade no nosso coração. E o Senhor nos adverte a isso. Nós seguir o exemplo de Cristo. Vencer apetite, muitas vezes nós vencemos as ações multiplicadas de Satanás. Vencer a hipocrisia nos faz poderoso diante do nosso inimigo, quem é o verdadeiro adversário. Nós queremos enganar quem, irmão? A esposa, o marido? O irmão da igreja? Nos nossos conflitos, nos nossos hábitos, dificuldade de vencer algumas áreas. Satanás quer que nós venhamos estar presos, algemados dentro da igreja. A coisa bacana é quando nós descobrimos e desenvolvemos o nosso domínio, o autodomínio, nós vamos descobrindo a nossa postura, a nossa determinação. Sabe o que é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. As igrejas da Coreia do Sul, os seus pastores têm que proibir os seus membros de parar de jejuar. Tem que proibir de jejuar, de tanto que jejua. Alguém ouviu falar sobre isso? Alguém aí? Sabe o que é isso? A cultura oriental é uma cultura de disciplina. Sabe o que é o pastor dizer assim? Ei, pare de vir às 5 da manhã. Pare de vir às 3, pare de passar 3 dias sem comer. Pare. Chega, deu por hoje essa semana. Nós estamos falando aqui de Coca-Cola e chocolate. Desculpa, gente, não quero fazer chacota disso. Por favor, leve pelo lado do Espírito. E qual é o lugar que nós queremos estar diante do Criador? Você pode fazer de Coca-Cola e chocolate, Deus vai receber realmente como bênção. Amém, irmão? Amém? Alguns setores da nossa vida que estão corrompidos começam a se tornar controlados pelo Espírito. Porque o grande problema é que, às vezes, nós estamos bem em uma área, mas na outra nós temos dificuldade. Eu tenho dificuldade em algumas áreas ainda. Tem áreas que a gente venceu, mas outras ainda não. Essa é a nossa humanidade. Uau, espiritual, super crente. Não, irmão. Fica uma semana lá em casa, você vai ver. Somos gente que estamos sendo moldados segundo o Emagodei, a imagem do Cristo. Sabe o que faz também? Traz disciplina para a nossa vida. Traz clareza para a nossa mente, porque a nossa mente ela tubia o tempo todo. Tu já esteve na igreja preocupado com aquela conta de pagar amanhã? Já não. Alguém pode levantar a mão? Está vendo? A maioria. Eu sei que isso é a realidade. Sabe, nós precisamos entender uma coisa. A nossa natureza, o nosso cérebro, você sabia disso? Que o nosso intestino tem uma ligação com o nosso cérebro, sabia disso? Eu descobri essa semana. Pesquisa lá, você vai ver que o intestino está ligado ao cérebro. Por causa do processo de nutrição que nós precisamos. A falta de... Deixa eu tentar construir isso. Quando você deixa de nutrir, você deixa de ter aquele prazer. O ato de comer é uma atitude de prazer.
E o intestino chama para nós prazer. A abstinência, de alguma maneira, desperta para que nós venhamos romper com uma parte sensorial do nosso cérebro. Mas, por outro lado, nossa saúde física, emocional e espiritual, ele fica muito melhor. Desperta estímulos da nossa mente. Daniel reconheceu isso, sabendo que a nutrição que era oferecida pelo rei Nabucodonosor não era para ele naquele tempo, porque ele iria se contaminar por causa do seu apetite. E nós sabemos algo poderoso aconteceu por causa deste homem chamado Daniel. Nós estamos sendo preparados pelo Senhor para tomar posse daquilo que Deus construiu para a nossa morada final. Haverá um tempo que nós não precisamos de apetite. Estaremos com o Senhor. A palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então nós não precisamos de mesa. Nós estaremos, a mesa já estará dentro de nós. Isaías 58:3 diz assim, para terminar: dizem, jejuamos para ti, porque não prestas atenção. Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhe dizer por quê. Eu respondo: porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem os funcionários. O que adianta jejuar e continuar a brigar e discutir? Que tipo de jejum eu ouvirei nas suas orações? Vocês se humilham para cumprir rituais e curvam a cabeça. Ou como junco ao vento, se veste em pano de saco e cobre-se com cinzas. E chamam isso de jejum. Acredite, o que agradará ao Senhor? Que tipo de jejum eu desejo? Que solte os presos que estão injustamente. Que alivie as cargas dos funcionários e liberte os oprimidos. E remova as correntes que prendem as pessoas. Sabe, tem coisas em nós que o Espírito Santo quer nos destravar, para que nós saiamos da condição de cativo para uma condição de libertador. Aleluia. Você deseja ser um libertador? Começa se libertando do apetite. Se isso não for vencido, nós não vamos conseguir, de alguma maneira, executar o plano A que Deus deu para nós. Talvez não seja o seu caso, meu irmão, minha irmã. Talvez você já esteja num lugar espiritual que, enfim, tem exercido lugar de autoridade, onde você chega, os demônios não podem ficar. Talvez a tua casa esteja totalmente rendida ao Senhor. Talvez você não tenha nenhuma dificuldade ainda. Se você é essa pessoa, não te preocupe. Não te preocupe com os outros. Continue se preparando contigo mesmo. Porque ainda assim, Deus quer te levar a um outro lugar mais alto. Para que você possa ver alguns labirintos que nós entramos. E só tem um jeito de nós sairmos de labirintos, quando nós olhamos de cima. Tem labirintos que nós vamos e voltamos e ficamos em loop. Mas quando nós somos levados em lugares altos, é nesse lugar que nós vamos ver a porta de saída. E sabe o que vai acontecer para terminar mesmo agora de vez? Deus vai colocar uma chave na sua mão.
E talvez você tenha visto muitas portas que Deus abriu e você tenha entrado por elas. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir o clique com a chave que Deus colocou nas suas mãos. Aí você vai ter certeza que a porta que você entrou foi o Senhor que mandou entrar. Vamos colocar de pé. A palavra do Senhor diz que o choro tem prazo de validade. O choro tem prazo de validade. Existe um amanhecer que Deus quer nos trazer. Se nós olharmos apenas para o choro, nós nunca veremos um amanhecer. Se nessa noite Deus falou contigo, seu espírito foi preparado para este lugar, nessa noite, num ambiente de oração e de jejum. De jejum e oração. Foi preparado para que alguns de vocês estivessem aqui nessa noite e você que está na internet, na sua TV. A pergunta que eu tenho para te fazer: qual é o teu anseio? O que te fez vir aqui nessa noite? Qual é o desejo que você tem diante do Criador? Qual é o lugar que você se imagina estar daqui a um tempo? Se o Senhor não edificar a casa, não adianta levantar de madrugada, comer pão de dois, trabalhar. Quem edifica a casa é o Senhor. E uma casa edificada é uma casa onde os membros que estão dela são sensíveis ao Espírito do Criador. Talvez alguns de nós aqui em nosso meio não tenham se rendido ainda ao Criador, a Yeshua, a Jesus. Talvez alguns de nós precisem reconhecer diante de Deus: Senhor, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso sair da minha religiosidade. Eu preciso vencer algumas áreas da minha vida que só o Senhor pode me tirar. Se você é um deles, nós queremos orar com você nessa noite. Existe aqui um tapete aqui à frente, e se alarga para lá e vai pelos corredores. Não te preocupe, vamos manter as normas de segurança. Nós queremos orar com você nessa noite. Não existe lugar em nós que Deus não possa enxergar. Não existe em nós nenhuma área do nosso coração que não é conhecida de Deus. Antes mesmo da palavra sair da nossa boca, o Senhor já sabe. Quanto mais as motivações de coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, pensamento de bem e não de mal, para que tenhais o fim que desejares, diz o Senhor. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, numa reunião solene. Uma reunião de filhos, Senhor. Não é uma reunião de evangélicos, Senhor, é uma reunião de filhos.
aqueles que são chamados para reinar contigo, Jesus. Eu oro juntamente com os meus irmãos, Senhor, para que nessa noite nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor. Para que o Senhor arranque de nós aquilo que tem roubado do Senhor, Pai. Talvez em nós não seja a mesa, Senhor, seja o entretenimento, Senhor. Talvez seja o nosso trabalho, Jesus. Talvez seja os nossos amigos, nossos familiares, Pai. Sim, Senhor, nossos familiares. Senhor, nós se arrependemos diante de Ti nessa noite, Senhor. E nós clamamos, Abba, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nos chama de filho, Senhor. Às vezes que nós rejeitamos o Teu chamado. Quando o Pai chamou pelo nome, nós não respondemos. Nós dissemos, já vou, Pai. Pai, já vou. Nós se arrependemos, Jesus. Nós se arrependemos, Senhor. Unge cada filho, cada filha aqui nessa noite, Senhor. Toca, Senhor, com a Tua graça aqui, os meus irmãos. Nos toca, Senhor. Nos toca, Jesus. Nos chama, Senhor, pelo nome. Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, eu quero liberar um espírito de autoridade aqui nessa noite, Pai, que só vem através do jejum e da oração, Pai. Que essa unção acompanhe, Senhor, os Teus filhos. Que a glória do Senhor, Pai, possa ser um despojo, Senhor, de uma vida, Senhor, gerada por escolhas, Pai. Não deixe, Senhor, que os nossos ouvidos, Senhor, sejam tapados ao chamado do Senhor. Abençoa, Senhor,